Olá, boa noite. Eu sou a acadêmica Sônia e quero cumprimentar essa banca em nome da minha professora e orientadora Andréa Mara. Estendo esses cumprimentos aos membros participantes dessa banca, professor e doutor Eude, meu professor, o qual me acompanhou durante a jornada desse curso. Cumprimento também a professora e doutora Maria das Dores, que gentilmente atendeu esse convite. Meus sinceros agradecimentos. Então, o papel do professor na inclusão do aluno especial em classes regulares do ensino médio é um tema que me inquietou. Por esse motivo, eu decidi pesquisar mais para encontrar respostas que sanassem essa inquietação. Então, eu percebi que a Declaração dos Direitos Humanos ele foi um divisor de águas na vida desse público, que antes, na antiguidade, eles eram tratados como uma maldição, como um castigo divino, um castigo dos deuses. E, consequentemente, essas pessoas elas eram excluídas da sociedade, elas não tinham direito a nenhum tipo de convivência, elas eram mantidas escondidas e sofrendo todo tipo de desprezo e até mesmo humilhações, nomes pejorativos. Então, esse público, eles não tinham nenhum tipo de direito. Então, em 1948, com a Declaração dos Direitos Humanos, foi trazido à tona alguns direitos referentes a essas pessoas, como, por exemplo, direito à educação, direito à convivência, direito a fazer parte da sociedade. E 50 anos depois, foi a vez da Conferência Mundial da Educação Especial, na cidade de Salamanca, na Espanha, em 1994. E nesta conferência, mais de 50 países estavam presentes, entre eles membros representantes do Brasil. Havia ali uma comissão de representantes representando o Brasil, que firmaram um compromisso de ofertar essa educação, essa possibilidade, essa oportunidade para as pessoas com deficiências. Então, 2 anos após a Declaração de Salamanca, a Conferência de Salamanca, foi instituído no Brasil a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB. Com isso, ela traz para nós garantias de matrículas, de se manter esses alunos frequentando escolas, os espaços sociais e o direito à educação. Então, ainda há essa necessidade em discutir essa modalidade de educação. E quero compreender, trazer mais uma melhor compreensão, essa construção histórica. Porque durante as minhas pesquisas eu pude perceber a dificuldade que os professores regulares e principalmente os professores de apoio, que são chamados de agente educacionais, professor apoio, as dificuldades que eles encontram em relação a esse público, esses alunos. Seja por falta de material, seja por falta ou mesmo a inexistência de algum material de apoio, e principalmente a falta de formação e valorização desse profissional. Então, durante a construção histórica da inclusão no Brasil, nós temos
o Drozdowski, que vem nos falar que durante a Fonseca também, ele nos afirma que durante, principalmente o período de colonização, as crianças com algum tipo de deficiência, aquelas mais graves, elas eram deixadas na rua, deixada a própria sorte, né? Então, assim, situações muito humilhantes e degradantes. Ah, imagina aí há 400 anos atrás, né? O quanto não era muito mais frio. Então, assim, essas crianças, elas eram deixadas na rua. Então, a gente pode imaginar o tipo de situação que elas e quantos dias elas conseguiam viver, né? Só que também foi criada no Rio de Janeiro duas instituições, né, para acolher essas crianças. O Instituto dos Meninos Cegos e a, a Casa de Apoio ao Deficiente. Com isso, essas crianças eram recolhidas ali. No entanto, elas não tinham um modelo de educação, elas não tinha ali uma preocupação pedagógica. Mas já melhorou, né? Porque pelo menos os que conseguiam ir para essas casas de apoio, elas saíam daquela condição de rua, né? Que não durava muito tempo, porque obviamente essas crianças, né, vinham a perecer. As maiores, a maior, os tipos, né, de deficiências mais encontradas no âmbito escolar, o censo escolar que foi que eu consegui através do site do INEP, e também a adequação curricular, o qual principalmente o Libânio vem nos trazer a necessidade e a importância, é fundamental uma adequação curricular para para esse público. Então, durante as minhas pesquisas, eu consegui reunir 21 documentos durante 2 anos e 5 meses. Esses documentos, os quais eu pesquisei, a maioria deles são artigos e foram publicados principalmente a partir de 2018. Então, esses artigos foram publicados em revistas ou sites brasileiros, e os seus autores e coautores também estudantes de universidades brasileiras. Eu tenho como resultados estatísticos matrículas na educação especial número de matrículas na educação especial por tipo de deficiência. Então, o que mais consta matriculados são alunos com deficiência intelectual, onde nós podemos perceber que em 2021 nós tínhamos 872.917 alunos. 2022, isso subiu para mais de 914 alunos, ou seja, um percentual de 30%. E o índice de alunos de menor representação é o de surdo-cegueira, onde de 2021 para 2022 nós conseguimos perceber um aumento de 1,87% em relação a 2021.
Então, esse é o menor, a deficiência que tem a menor representação. Eu tenho também aqui o índice de evolução de matrículas da educação especial por salas, por categorias de classes, ou seja, a classe comum, a gente consegue perceber que ela sempre teve uma evolução. Eu analisei de 2021 a 2022, mas, no entanto, as estatísticas nos mostram que esse aumento ele é constante. Desde de 2010 ele vem aumentando. Porém, a minha análise, eu me professor, isso é teste. Eu me detive em 2021 a 2022. Então, a gente consegue perceber que sempre houve aumento. No entanto, a classe inclusiva, ela também teve um pequeno aumento. Ou seja, ele aumentou de 2021 para 2022, 8,43%. E a gente consegue perceber também que alunos da educação inclusiva, em classes inclusivas, que são representadas por APAES e instituições, salas exclusivas, ele teve um pequeno aumento, bem menos significativo, de 1,56%. E aqui nós temos o percentual por estados. Então, eu tenho aqui representando a representação dos 27 estados, onde 51%, mais de 51% desses estados conseguiram manter 100% dos seus alunos da educação inclusiva nas classes comuns. Dos outros 48% restante, 25% deles conseguiram registrar um aumento de 14,81%. Enquanto que 7,4% apresentam queda, 7,40% representam queda, e o restante conseguiram manter os seus alunos em classes comuns. Então, com essas pesquisas, eu pude perceber que nenhum dos trabalhos que eu consultei me trouxe assim, uma evidência de que a educação inclusiva, ela realmente ela proporciona assim, a aquisição satisfatória dos conceitos básicos das disciplinas ofertadas no ensino médio. E para isso seria evidente assim, uma melhor para se ter uma melhor efetivação na qualidade do ensino, políticas de incentivos, principalmente ao profissional de apoio, tanto na questão desse profissional ser um profissional com qualificação superior e também uma melhor remuneração. E também desenvolvimento de materiais didáticos mais especializados, porque de todos os trabalhos que eu pesquisei, principalmente o do Drozdowski, ela vem nos dizer que durante o trabalho que ela fez com alunos de deficiência intelectual, ela desenvolveu seus materiais
Ou seja, se ela tivesse os materiais apropriados e disponíveis na escola, talvez o trabalho delas teria tido muito mais rendimento, né? Para que esses alunos tivessem uma melhor aquisição dos conceitos básicos das disciplinas ofertadas no ensino médio. Então, aqui eu tenho algumas das referências que eu utilizei para a elaboração deste trabalho. E meu muito obrigada.